Muito prazer, eu sou Paulo Vitor e esse é o canal Wandering. Fazendo uma breve explicação, eu decidi criar o canal principalmente para fazer amigos, conhecer novas pessoas com gostos parecidos com os meus e trocar conhecimentos sobre vários temas. O nome do canal Wandering eu baseei no anime One Piece, mas eu decidi colocar a palavra Dream, que significa sonhos, pois até no anime tem uma importância gigantesca, sendo citada inúmeras vezes, como na lendária frase do Barba Negra: os sonhos dos homens não têm fim. E para um primeiro vídeo, eu decidi falar sobre a minha obra favorita, que é One Piece. Mais especificamente, ranqueando os melhores arcos de toda a obra. Eu não pretendo focar apenas em One Piece, quero comentar sobre muitos animes e mangás. Mas para um passo inicial, eu não poderia começar de outra forma. Bem, One Piece é uma obra bem antiga, com quase 30 anos de publicação e mais de 1150 capítulos lançados, então seria difícil falar sobre exatamente todos os arcos. Por isso, eu juntei dois ou mais arcos que podem se encaixar em um só. Na última posição, temos Long Ring Long Land, um arco com nome difícil de pronunciar e que é mais difícil ainda de aguentar. Ele até possui algumas partes boas e engraçadas, e atualmente no mangá, nós estamos vendo que ele está se tornando bem mais importante no mundo de One Piece. Mas infelizmente esse arco não tem salvação. O Fox até faz uma graça aqui e outra ali, mas é insuportável, junto com todo o bando dele. Todo esse momento de ter que entrar outros bandos piratas é interessante, mas ao mesmo tempo não consegue ter o mesmo peso que os outros arcos. Tanto que muita gente acaba pensando que esse arco é filler. No final, até temos uma aparição bem icônica do Aokiji, mostrando seus poderes e dando mais pistas de que o passado da Nico Robin poderia ser algo muito grande, mas não vai muito além. No geral, é um arco fraco e facilmente o pior de One Piece. Punk Hazard. Em 13º eu coloco Punk Hazard, e foi complicado escolher em que posição eu colocaria esse arco, já que ele possui alguns pontos positivos, como o início do desenvolvimento do LoL na história e o tema da gigantificação sendo apresentado, que continuou presente em todos os arcos posteriores, inclusive. Mas apenas isso não é o suficiente. O Teaser é outro vilão chato e irritante, a única coisa boa nele é a satisfação de ver ele apanhando para o Luffy. Alguns outros inimigos como a Monet, o Virgo ou os Yetico Brothers têm poderes interessantes, mas são muito pouco aproveitados, não conseguem chamar a atenção o suficiente. Eu diria até que a Monet e o Virgo só servem para dar uma hypada no Zoro e no LoL, que derrotam eles com golpes bem icônicos. Mas é isso, todo o resto não possui grande relevância ou não foi tão bom aproveitado como devia ser. E talvez um dos principais pontos negativos seja o ritmo, que do meio para o final só te faz ter vontade de pular para o próximo arco. Thriller Bark. Já na sequência, temos Thriller Bark. Sim, o arco do nosso querido falante favorito, Brook. Eu sei ter uma grande tristeza em colocá-lo nessa posição, porque possui meu flashback favorito. Só Deus sabe quanto eu já chorei vendo e revendo o Brook perdendo todos os seus antigos companheiros, e logo em seguida agradecendo por estar vivo. Mas eu tenho que ser justo. Esse arco como um todo deixa a desejar. Os vilões não chegam a ser os melhores, no máximo o Moria tem um poder da hora, mas ele não é fácil de engolir também. A ineficiência de alguns personagens do bando do Chapéu de Palha também conta muito para essa baixa posição. São episódios inteiros acompanhando o Luffy correndo atrás do Moria, ou vendo a Nami, o Soap e o Chopper fugindo de zumbis. E para ser justo, eu tenho que dizer que no mangá essa enrolação não é diferente. Mas em contraponto, o estilo mais sombrio e gótico combinou 100% com o arco e com os personagens, onde toda a ilha tem um visual de cemitério, zumbis, fantasmas e tudo mais, além de dezenas de cenas inesquecíveis para a história de One Piece. Em resumo, podia ser melhor, mas vale muito a pena. East Blue. Em 11º lugar ficou East Blue. Sim, o primeiro arco de One Piece. Talvez seja o mais icônico de todos, porque é onde toda a jornada do nosso garoto do chapéu de palha começa. Isso pesa muito. Todas as vezes que eu me lembro da emoção que eu senti quando assisti pela primeira vez, eu tenho vontade de reassistir e passar por tudo aquilo de novo. Ver o Luffy dando seus golpes pela primeira vez, indo de ilha em ilha e recrutando o Zoro, Nami, Usopp e Sanji,
É tudo muito importante, mas a verdade precisa ser dita. Não é um arco fácil de se concluir. Alguns momentos, principalmente na Vila Sirup, que é o arco de apresentação do Soap, é muito abaixo e te fazem duvidar de que você vai longe nesse anime. Por sorte, a sequência Baratie, Along Park e Lockdown salvam qualquer um e traz um ânimo que poucos arcos em One Piece conseguem. Ilha dos Homens Peixe. O 10º colocado talvez seja o mais subestimado dessa lista. Sim, estou falando da Ilha dos Homens Peixe. Depois de um time skip de 2 anos, Luffy reencontra seus companheiros e seguem juntos sua jornada pela Grand Line, em busca do tesouro One Piece. É emoção, um reencontro muito esperado, a animação é linda nesse ponto, tudo tão perfeito, e tudo isso só na saída do arquipélago Chavaldi. Mas e realmente na Ilha dos Homens Peixe, o que acontece de tão sério? Bem, o que acontece a partir daí é uma das maiores escritas que Eiichiro Oda já fez na sua carreira. Tratar de um tema tão sensível como racismo, utilizando de uma raça que nem existe no nosso mundo, foi genial, e de forma muito séria e forte. A aventura aqui também é de se invejar, ao comparar com outros arcos, uma exploração completa pelo fundo do mar, algo raro na obra por conta do nosso protagonista, que não pode nadar, afinal, ele possui uma Akuma no Mi. Como se tudo isso não bastasse, as revelações e o modo como a história se desenvolve a partir daqui deixa tudo mais impressionante. Mas, infelizmente, para muitos tem uma coisa que pesa mais do que tudo isso junto: as batalhas. Como eu disse antes, os nossos protagonistas estavam parados há 2 anos. Então já era de se esperar que eles dariam um show de exibição aqui, certo? Agora é a hora de chamar a atenção. Bom, para alguns não. A maior reclamação recebida é exatamente essa: a facilidade que os inimigos são derrotados. Eles poderiam ser melhores? Com toda certeza, mas acho que seria exigir demais desse arco. E eu defendo sim. Sei que está entre os arcos que o pessoal mais dropa One Piece, mas eu não vou deixá-lo em último. Então fica aqui na 10ª posição. Holy Cake. Holy Cake é o próximo arco dessa lista. Ele se inicia, na verdade, na ilha de Zou, um arco pequeno de transição que está só preparando terreno para Holy Cake, mas que vai nos dar grandes emoções, plot twists, a apresentação dos Road Poneglyphs, aqueles que indicam a posição da última ilha. É realmente muito importante para a história, mas eu resolvi juntá-lo com Holy Cake, porque é realmente muito pequeno e toda a essência desse arco continua no próximo. E Holy Cake é realmente um dos arcos mais esperados de One Piece. Desde que o Luffy desafiou a Big Mom lá na Ilha dos Homens Peixe, a fandom esperava pelo encontro entre os dois piratas, e posso dizer que foi muito satisfatório. A Imperatriz não chegou na posição que está à toa, é um monstro de força e coloca qualquer um para correr. O nosso protagonista não teve chances nessa luta, mas para compensar, fomos agraciados com um dos maiores confrontos de toda a obra, Luffy vs Katakuri. Foram vários episódios de porradaria, luta séria, que valeu muito a pena. Isso sem contar que o arco ainda teve todo um flashback especial para Vinsmoke Sandy, envolvendo sua verdadeira família, algo que ninguém esperava até esse momento. Várias outras tramas se conectaram. Tivemos novamente supernovas orquestrando tudo por baixo dos panos, algo comum nesse pós-time skip. E para encerrar, o Luffy recebendo o título de 5º Imperador do Mar. Vamos combinar, foi fantástico. Alabasta. O 8º colocado é um dos mais aclamados por todos. Sim, estou falando de Alabasta. Uma lendária jornada do bando do Chapéu de Palha pelo deserto, mas que tem início na descida pela Montanha Reversa, onde conhecem Laboon e Crocus, e fazem uma promessa de retornar após dar uma volta em todo o mundo. Passamos bem rapidamente por Whiskey Peak, um arco que serve basicamente para o Zoro dar uma demonstração de força contra os personagens aleatórios, e por Little Garden, onde achamos os primeiros gigantes, Brog e Dory. Ainda antes de ancorar no País das Areias, uma última parada em Drum, para introduzir Tony Chopper, a rena mais fofa do mundo, a nossa tripulação. Depois de todas essas viagens, agora estamos onde a trama principal se desenrola, Alabasta. Um país que sofre pela falta de chuva e desmorona em meio a uma teia de mentiras e enganações. Tem sua salvação pela mão do nosso piratinha Monkey D. Luffy,
junto da nossa eterna companheira, Nefertari e Vivi. Um arco grande, mas que não deixa a emoção cair em nenhum momento. E a prova disso é a despedida deles do país, com o lendário símbolo do X marcado no braço levantado. Um arco que consegue de forma sensacional conectar o público com os personagens. Uma coisa que parece ser tão simples, mas que One Piece faz como nenhum outro anime consegue.